Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kandayuki. Bom, novamente aparecendo aqui. Hoje o vídeo de hoje, novamente, sem edição, podcast, pra você ouvir enquanto faz alguma coisa. Eu sei que parece que é um tanto de preguiça, mas a questão é que eu gostei bastante, estou gostando bastante de fazer esse tipo de vídeo. E bom, o tema de hoje é: qual é melhor, dublado ou legendado? Então, isso aqui é um assunto até que um tanto polêmico, porque já me fizeram várias vezes essa pergunta, até em um dos últimos, no penúltimo respondendo comentários, eu recebi essa pergunta, perguntando o que você prefere, dublado ou legendado. E a questão é que, assim, eu, particularmente, isso aqui com uma pessoa que gosta de muito da dublagem brasileira, que pretende virar um futuro dublador e faz fã dublagem, sabe? Qual a minha opinião sobre? Pra mim depende muito, sabe? É, Pra mim, pelo menos, como eu acho que eu já devo ter mencionado, em questão de animações, seja anime, um filme da Disney, da Pixar, de algum estúdio, um filme animação num geral, sabe? Eu, Kandayuki, quem vos fala, particularmente prefiro dublado. Porque eu acho que a dublagem brasileira em animações, ela dá uma vida a mais, ela dá um toque a mais para obras. Pega, por exemplo, Tá Dando Onda, sabe? Um filme excelente, mas tipo, a dublagem melhora muito. A dublagem dá um ar a mais. Ou um anime. Yu Yu Hakusho, por exemplo, a dublagem é uma pérola. Sabe? A dublagem de Yu Yu Hakusho é maravilhosa. As adaptações são ótimas, as piadas são ótimas, enfim. A dublagem de Yu Yu Hakusho é excelente. E na minha opinião, Yu Yu Hakusho dublado é um milhão de vezes melhor do que no original. O áudio original é ruim, sabe? O áudio original também é muito bom. A dublagem original de Hakusho é muito boa, mas a dublagem brasileira é excelente. E muitas perguntas que eu recebi quando eu falo que eu assisto anime, muita gente, né, fala assim: "Ah, para você ser otaku de verdade, para você gostar de anime realmente, você só pode assistir legendado, porque se você assiste dublado, você não é otaku, você não tem direito de gostar". Mas a questão é que eu fico, tá, hoje em dia você até pode assistir legendado, mas você começou assistindo dublado. Nosso primeiro contato foi com a dublagem. Mas assim, eu não vou dizer que a dublagem em todos os animes, em todas as animações é melhor do que no original. Não. Eu acho que tem casos em que a dublagem ela tá bem feita, mas o áudio original é muito melhor. Vou dar um exemplo, Kuroshitsuji, Black Butler. Sim, Kuroshitsuji, sem querer desmerecer nenhum dublador e tudo mais, sim, a dublagem até boa, sabe? A dublagem é até boa, mas se você compara no áudio original, não tem nenhuma comparação. A dublagem original, a voz original do Sebastian, do Ciel, é outro nível, sabe? É outro nível. Porque ali, os dubladores, o Daisuke Ono, que faz o Sebastian, é outra guria que faz Ciel, que eu esqueci o nome, eles conseguem passar exatamente a emoção que precisa, com a tonalidade que precisa e tudo mais. Não que na dublagem não é passada, mas a dublagem, assim, ela tira muito do peso. Mas outros exemplos, outros casos, como por exemplo Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, só tem vídeo dublado e a versão definitiva é a dublagem. Aqui eu vou dar um exemplo que, como eu falei, anime. Muita gente fala, quando me pergunta, o que você prefere, um anime dublado ou legendado? Eu vou dar um exemplo aqui com mangás, por exemplo. Aqui eu tenho dois mangás aqui, ó, Bakuman, essa edição brasileira de Bakuman, e Yu Yu Hakusho, a edição em japonês. E muita gente até fala assim, você tem que ler, você tem que aprender japonês, tem que ler o mangá original em japonês, porque aqui tem tudo como foi pensado e tudo mais, o texto original do autor. E a galera fala que na tradução muitas vezes se perde. Sabe qual que é a minha opinião sobre? Eu acho que assim, eu não entendo de japonês, sabe? Então, claramente quando vou ler um mangá ou alguma coisa, eu leio em português ou em inglês, né? Mas grande parte das vezes em português. E a questão é que, assim, eu quero muito aprender japonês, mas vamos supor que esses dois sejam animes. Vamos supor que o Yu Yu Hakusho é legendado, só tem japonês, e o Bakuman só tem dublado. Tem dublagem.
Vamos, só um exemplo, sabe? É só um exemplo, não estou dizendo que é assim ou não. Yu Yu Hakusho tem uma excelente dublagem, não sei se Bakuman chegou a ter uma dublagem aqui no Brasil. Mas, enfim, vamos supor que Yu Yu Hakusho só tem disponível em japonês e Bakuman só tem disponível tanto em japonês quanto em português. Vamos lá. Aí você chega e apresenta para duas pessoas. O Joãozinho. Fala assim, Joãozinho, o que você prefere? Assistir Yu Yu Hakusho em japonês ou Bakuman em português? Ele vai falar, olha, eu sou do tipo de pessoa que gosta de consumir no áudio original para ver como é que tudo mais, como é que são pensados, então ele vai optar pelo Yu Yu Hakusho em japonês. Agora, se você vai pro Pedrinho, pergunta, Pedrinho, qual você prefere? O anime em áudio original, japonês ou dublagem? O Pedrinho, ele já é uma pessoa que entende melhor, que gosta mais da dublagem, tudo mais, aprecia mais, então ele vai optar pela dublagem. A questão é que assim, eu dei esse exemplo das animações. Mas agora, se tratando de live actions, quando se trata de um ator e tudo mais, eu gosto de ambos, sabe? Eu acho que a dublagem brasileira, ela muitas vezes ela dá um tom a mais para os personagens e dá às vezes torna o filme mais engraçado, por exemplo, As Branquelas, sabe? Eu acho que é um filme que se você vê no áudio original não tem graça nenhuma, ele perde totalmente a graça e só tem graça dublado. Mas em comparação a outros filmes, o áudio original ainda é melhor, sabe? Porque assim, quando eu vou consumir algum live action, seja ali um filme, uma série e tudo mais, eu opto pelo áudio original. Porque pra saber como é que é, assim, pra ver a entonação real que o ator quer passar, pra, sabe, a maneira como tá, a maneira original. Mas se às vezes quando eu vou assistir não tem a opção da dublagem, ou quando eu vou assistir com algum outro familiar, aí eu opto pela dublagem. E às vezes, quando eu assisto um filme, às vezes alguns filmes live action que eu opto pela dublagem, são aqueles assim que eu tenho uma memória afetiva, um carinho nostálgico pela dublagem, eu acabo vendo pela dublagem, como por exemplo Cavaleiro Solitário. Cavaleiro Solitário, todas as vezes que eu assisti dublado. Mas ainda assim eu busco saber como é no áudio original, pra ver como é que é a entonação, pra ver como é a interpretação dos personagens e tudo mais, e também é muito bom. Vou dar aqui novamente o exemplo de, né, vamos supor que esses aqui são filmes live actions. Ambos, vamos supor que são filmes de super-herói. Aqui nós temos o Superman do James Gunn que lançou, que aqui eu estou representando pelo All Star Superman do Grant Morrison, minha edição importada, e os Supremos, que aqui vamos representar os Vingadores de 2012, que é a edição da Salvat. Vamos lá. Novamente, você chega agora pro Joãozinho, qual você prefere? O Joãozinho fala, eu gosto de ver no áudio original, pra ver como é que é a introdução e tudo mais. Então, ele vai optar pelo filme legendado. Você vai pro Pedrinho, o Pedrinho vai optar pelo filme dublado. E a conclusão que eu quero chegar é: qual é melhor? Dublagem, dublado ou legendado? Olha, a questão é que assim, eu sei que a dublagem brasileira ela é ótima. Eu gosto muito da dublagem brasileira, é uma dublagem muito, muito boa. Mas uma coisa é fato: o áudio original é sempre melhor. Porque o áudio original é onde tá realmente a verdadeira entonação, onde tá tudo como a galera que produziu, a galera que atuou, a galera que dublou, pensou como era para ser feito originalmente, sabe? Mas não significa que a dublagem é ruim, sabe? Eu, pelo menos, se você me perguntar, eu prefiro, como um todo, eu prefiro assistir dublado. Eu gosto mais da dublagem brasileira, então eu tenho mais afinidade com a dublagem brasileira. Mas se você quer aprender o idioma, se você quer pegar o sotaque, a melhor opção é assistir legendado. E, enfim. A questão é, você pode gostar de ambos. Você não está errado em preferir dublado, você não está errado em preferir legendado, você não está errado em consumir ambos, sabe? Não tem problema nenhum. A questão varia muito de pessoa. Às vezes a pessoa ela quer aprender como é que é a língua, como é o sotaque, ela vai optar por assistir no áudio original. E às vezes a pessoa ela gosta da dublagem, tem um carinho pela dublagem e vai optar pela dublagem. Então, isso aqui vai de pessoa para pessoa. Eu não sou esse tipo de gente assim que fica falando, ai, dublado é o lixo, só é original presta, ou ai, original é um lixo, só dublado presta. Como eu falei, pra mim tem pontos bons e pontos ruins de ambos os lados. E pra mim, independente, sabe? Como eu comentei. No meu caso, Kaneyuki, animações eu prefiro dublado
e live actions eu prefiro legendado. O vídeo acabou ficando meio longo, eu sei. Então seria isso se você... Então, né, de maneira geral seria isso. Então se você gostou, mexe o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber quando virar os vídeos aqui do canal. Então, gente, esse aqui novamente foi um vídeo mais curto. Tá, esse aqui acabou passando um pouco da duração. Sem edição, vídeo cru, podcast mesmo, bate-papo, como sempre, para nós comentarmos um pouco das coisas, beleza? Bom, então é isso e sayonara, bye bye. Até o próximo vídeo.